O primeiro som foi um latido rouco, cortando o silêncio do abrigo como uma lâmina. A chuva batia no telhado de zinco, cada gota parecendo um relógio marcando o fim. Sor tentou levantar, mas suas patas falharam. O frio subia pelo chão, misturado ao cheiro metálico de ferrugem e desespero. Dona Marta correu até ele, o coração em chamas. "Fica comigo, meu amigo", ela disse, com a voz trêmula. O olhar de Thor buscava algo além das grades. Talvez um rosto esquecido, um lar distante. A lanterna de Ricardo tremia em sua mão enquanto ele se aproximava. "A energia vai cair de novo", murmurou, e a luz piscou, lançando sombras longas e vivas nas paredes. O ar parecia prender a respiração junto com eles. Só moveu a cabeça devagar, como se respondesse a um chamado invisível. E por um instante, todos sentiram que algo estava prestes a se quebrar. O vento entrou pelo abrigo, trazendo o cheiro de chuva e ferro velho. Thor tremia, encolhido no cobertor ralo. A lâmpada piscava, lançando sombras que dançavam nas paredes. Sofia chegou atrasada para o turno, ainda secando o cabelo. Quando o viu, seu sorriso morreu. "Ei, grandão", disse com voz suave. "Não desiste agora." Ela se abaixou e passou os dedos pelas grades, sentindo o frio do metal. Do outro lado, o cão respondeu com um olhar cansado, mas vivo. O trovão fez o teto estremecer, e a água escorreu por uma rachadura no canto. Sofia suspirou, o coração apertado. O abrigo parecia respirar junto com o medo. Os olhos de Sor seguiam cada passo de Sofia. Eram olhos que lembravam de um quintal, de vozes felizes, de um colo que se perdeu no tempo. Sofia se ajoelhou devagar, prendendo a respiração. "Você ainda espera alguém, não é?" perguntou, quase num sussurro. Sor levantou a cabeça, e o som da chuva pareceu parar. Na penumbra, as sombras se esticavam como fantasmas. A esperança era frágil, mas viva, como uma chama que se recusa a apagar. Sofia encostou a testa na grade, e o metal gelado fez o mundo parecer distante. Parecer distante. Algo naquele silêncio gritava mais alto do que qualquer palavra. Ricardo caminhava rápido, prancheta nas mãos. Expressão dura. "Esse não passa da noite", murmurou. Sofia se virou, o olhar firme. "Ele vai aguentar." O trovão explodiu, iluminando os dois como se o abrigo inteiro observasse. O som metálico das jaulas ecoou, misturando medo e raiva. "Não é decisão minha", respondeu Ricardo, desviando o olhar. A luz piscou de novo, revelando o rosto de Thor calado, mas atento. Sofia sentiu o peso do tempo, cada segundo uma batalha. O vento uivou lá fora, empurrando as janelas. E o abrigo tremeu como um coração com medo de parar. O turno quase acabou. O som da chuva virava um lamento distante. Sofia ajoelhou-se de novo diante de Sor e empurrou a tigela com o pouco de ração que restava. "Come, por favor", pediu, com a voz fraca. Sor apenas encostou o focinho, sem força para mais. O ar estava pesado, como se o abrigo inteiro esperasse o último suspiro. Sofia fechou os olhos e respirou fundo. "Eu vou te deixar sozinho." Lá fora, o vento carregava o cheiro de terra molhada e algo parecido com despedida. A lâmpada piscou uma última vez. O som que veio depois foi apenas o silêncio. Um trovão sacudiu o abrigo, fazendo a luz piscar como um aviso. Sor tentou se erguer, ofegante, o olhar perdido entre as sombras. Sofia ouviu o barulho no corredor e correu, o coração disparado. "Ricardo, o que está acontecendo?" perguntou. Ele apontou para o disjuntor queimado, faíscas azuis subindo. "Se isso pegar fogo, estamos em perigo."
O cheiro de fio queimado invadiu o ar. Sor latiu. Um som rouco, quase humano. E Sofia sentiu o medo se transformar em urgência. Ela agarrou a coleira pendurada e sussurrou: "Não hoje." O vento empurrou a porta dos fundos com força. Algo lá fora se movia, e o abrigo parecia respirar junto com o medo. O silêncio depois do trovão parecia mais assustador que o barulho. Sofia respirava rápido, as mãos tremendo. Sora encostou o focinho nas grades, buscando calor. "Calma, meu amigo," ela disse, e sua voz saiu baixa, quase um sussurro. O gerador voltou a roncar, cuspindo luz amarelada nas paredes. Ricardo jogou uma manta sobre a jaula, tentando bloquear o vento. "Você devia descansar," disse ele, "e deixar ele sozinho." Respondeu Sofia. O tempo pareceu parar. O barulho da chuva virou trilha de um momento frágil, humano. Ela olhou para Sor e pensou: por que esse cão ainda luta? Lá fora, um relâmpago riscou o céu, como uma promessa de que algo ainda estava por vir. O som de passos pesados ecoou pelo corredor. Sofia se levantou, o coração travado no peito. Um homem de casaco escuro entrou, o rosto escondido sob o capuz. "Vim buscar o cachorro da lista," disse, frio. Ricardo hesitou. Hoje não é dia de adoção. O estranho sorriu sem humor. "Não é adoção." Sofia sentiu o estômago virar gelo. Sor rosnou, fraco mas firme. A chuva martelava o telhado, abafando o silêncio tenso. "Quem autorizou isso?" gritou Sofia. O homem abriu uma pasta plástica mostrando um papel borrado. "Ordens." Por um instante, o abrigo inteiro pareceu prender o ar. Sora encostou-se às grades, como se soubesse o que aquele papel significava. Mais tarde, no pequeno depósito, o cheiro de café queimado misturava-se ao de desespero. Dona Marta observava Sofia com olhos cansados. "Nem tudo que chega com carimbo é verdade," disse. Sofia a encarou. "Você sabe quem ele é, não sabe?" A mulher suspirou, olhando para o chão. "Esse cão veio de um resgate. O dono ainda paga para esquecê-lo." O tempo pareceu derreter entre as palavras. Sor choramingou, como se entendesse. "Se você for contra eles, vai perder o emprego," alertou Marta. Sofia respondeu, firme: "Prefiro perder o trabalho do que perder ele." O vento voltou a soprar, empurrando a janela. E algo dentro das duas mudou. Uma promessa silenciosa nasceu ali. Sofia saiu do depósito com o coração batendo como tambor. A chuva virara garoa fina, mas o frio cortava a pele. Sor levantou a cabeça quando ela se aproximou. "Vamos sair daqui", sussurrou. Ricardo a viu com a coleira nas mãos. "Você está louca", disse. "Talvez", respondeu ela, "mas ele não vai morrer aqui." Os sons do abrigo se tornaram distantes. Apenas o clique da fechadura ecoou. Sor deu um passo hesitante, as patas tremendo sobre o piso molhado. Lá fora, a noite parecia esperar. O vento carregava cheiro de liberdade e perigo. Sofia respirou fundo. O olhar firme. Não havia mais volta. E o destino de ambos começava ali. A manhã chegou calma, disfarçando o caos da noite anterior. O abrigo cheirava a sabão e arrependimento. Sofia acreditou por um instante que tudo ficaria bem. Sor dormia, o peito subindo devagar. Ricardo apareceu com café nas mãos e um sorriso forçado. "Conseguimos segurar as coisas", disse. O tom era leve demais, ensaiado. A luz do sol atravessava as frestas, mas o ar ainda tinha gosto de tempestade. Um papel novo preso à parede chamou a atenção de Sofia. Avaliação de eutanásia. Urgente.
O sorriso de Ricardo vacilou. O silêncio entre eles ficou pesado. Sora abriu os olhos, inquieto, como se sentisse que o descanso era apenas ilusão. Na cozinha, o cheiro de pão velho e café queimado preenchia o ar. Sofia e Ricardo falavam baixo. Você confia em mim, não confia? Perguntou ele. Ela respondeu com um sorriso cansado. Você foi o único que ficou. Ricardo desviou o olhar, mexendo o café sem beber. Sor, ao fundo, observava pelas barras, atento aos tons da voz humana. Vamos resolver isso juntos, prometeu ele. As palavras pareciam sinceras, mas os olhos denunciavam pressa, culpa. O relógio marcava 9 da manhã. A luz atravessava o vapor do café como fumaça de dúvida. Sofia acreditou, queria acreditar. E foi aí que o destino começou a se mover em silêncio. Quando o relógio marcou meio-dia, o homem do casaco escuro voltou. Sem chuva, mas com a mesma sombra no olhar. Trouxe os documentos finais, disse. Ricardo foi ao encontro dele. Nervoso, Sofia se aproximou. O corpo rígido. Por que ele precisa disso? Perguntou. O homem abriu a pasta, revelando fotos antigas. Sora em um quintal, com uma criança ao lado. Esse cão pertenceu a alguém importante, murmurou. E alguém quer esquecê-lo? As palavras caíram como pedras. Sofia olhou para Ricardo. Ele evitou o olhar. O mundo perdeu cor por um segundo. A verdade se aproximava. Lenta, inevitável, como uma onda que não pode ser parada. A porta do abrigo fechou-se com um estalo seco. Sofia percebeu tarde demais. Ricardo segurava a prancheta com as mãos trêmulas. Eu não tive escolha, disse, a voz quebrada. Eles pagaram para levá-lo. O som do metal trancando ecoou como sentença. Você mentiu para mim, respondeu Sofia, o rosto molhado de lágrimas. Sor latiu, desesperado, puxando as correntes. O homem do casaco já estava lá fora, esperando. A luz caiu sobre o chão como lâmina fria. Perdoa, sussurrou Ricardo, abrindo a jaula errada. Sor escapou, correndo pelo corredor. O som dos passos e gritos se misturou ao vento. E o abrigo virou caos. O portão se fechou atrás de Sor, e o mundo pareceu parar. Sofia correu até a saída, mas o homem desaparecera. O vento trazia o eco de um motor distante. Ricardo caiu de joelhos, o rosto coberto pelas mãos. Eu só queria ajudar. Chorou. Sofia olhou para o vazio da estrada, o coração rasgando por dentro. O abrigo agora parecia uma prisão. Sora estava lá fora, sozinho, ferido, e ninguém sabia onde. A luz do fim da tarde pintou as paredes de laranja e culpa. Sofia jurou em silêncio. Eu vou te achar. E naquela promessa nasceu algo novo. Não esperança, mas fúria calma e inevitável. O abrigo amanheceu vazio, como se o mundo tivesse parado para escutar o silêncio. Sofia caminhava entre as jaulas abertas, o som dos próprios passos ecoando. O chão ainda úmido refletia a luz fria do sol nascente. Sora estava lá fora, perdido, e cada sombra parecia o lembrar. Você confiou nas pessoas erradas, murmurou para si mesma. Esparco. O cheiro de desinfetante e lembranças enchia o ar. Em cima da mesa, uma pasta esquecida. Dentro dela, um nome: Projeto Nova Esperança. Sofia sentiu o coração apertar. Não era sobre um cão, era sobre muitos. E naquele instante, a traição ganhou rosto e propósito. O som distante de risadas infantis ecoava em sua mente. Sofia abriu a pasta.
Dentro uma foto Thor, ainda filhote, correndo em um quintal. Uma criança o abraçava, o mesmo menino da imagem mostrada pelo homem do casaco. O cheiro de grama molhada parecia sair do papel. Ele era da família dele, murmurou, lembrando as palavras de Dona Marta. As páginas seguintes traziam recibos e selos oficiais. O abrigo recebia dinheiro por cada animal recolhido. Sofia sentiu o estômago revirar. A verdade queimava mais que o medo. Lá fora, um cão latiu. O som veio do norte, e ela soube que precisava seguir. Sofia caminhava pela estrada de terra, o vento frio cortando o rosto. Ao longe, uma caminhonete parada. O homem do casaco escuro estava lá, acendendo um cigarro. Puxado esquerdo. Você não devia estar aqui, disse ele, sem olhar. Quero o cão, respondeu Sofia. Firme, ele sorriu, cansado. Não é tão simples. O som do fogo no isqueiro quebrou o silêncio. Por que ele? Perguntou. O homem soltou a fumaça, encarando o horizonte. Porque ele lembra alguém que não devia existir. O coração de Sofia gelou. Cada palavra soava como sentença. Sor não era só um animal perdido. Era prova de algo que alguém queria apagar. De volta ao abrigo, Ricardo esperava, as mãos sujas de arrependimento. Eles prometeram fechar tudo, disse a voz trêmula. Disseram que iam acabar com o sofrimento. Sofia encarou-o, em silêncio. E você acreditou? Perguntou. Ele desviou o olhar. Achei que salvaria os outros. O som distante de cães ecoou. Como lamento. Eles não salvam, disse ela. Eles apagam. Ricardo chorou sem som. O abrigo parecia mais pequeno, as paredes apertadas de culpa. A lâmpada piscou, lançando sombras que pareciam respirar. E Sofia entendeu: o mal não vinha de fora. Ele crescia dentro dos que desistiam de lutar. O sol se punha atrás das montanhas quando Sofia caminhou até o portão. O abrigo, agora vazio, parecia um corpo sem alma. O vento trazia cheiro de chuva e memória. Eles tiraram tudo de você, sussurrou, olhando para a estrada. Mas algo dentro dela mudou. O medo deu lugar à clareza. Cada vida perdida ali tinha nome, rosto, voz. Não mais, disse em voz baixa. A decisão era simples e terrível. Ela pegou a coleira de Sor do chão e a segurou como promessa. O som distante de trovões marcou um novo começo. A verdade doía, mas era dela agora. E ela não fugiria mais. O som dos pneus na lama quebrou o silêncio da noite. Sofia respirava fundo, sentindo o coração bater como tambor. O farol da caminhonete cortava a escuridão, revelando o portão do abrigo. Cada passo no chão molhado parecia mais alto. O vento sussurrava entre as árvores, como se avisasse que o tempo de fugir acabou. Você tem certeza disso? Murmurou para si. A luz piscou. O trovão respondeu. Dentro, vozes. O homem do casaco estava lá. Sor latiu ao longe, um som de medo e força. Sofia segurou a coleira como uma arma. O ar cheirava a ferro e chuva. Era o silêncio antes da colisão. O som. Você não entende, Sofia, gritou o homem do casaco, voz firme. Eles querem apagar tudo, mas eu só cumpro ordens. Ela respondeu, molhada, firme como aço. Ordens que matam não são dever. O relâmpago iluminou o rosto dele. Cansado, quebrado. Ricardo apareceu atrás, ofegante. Sai daqui, deixa que eu resolvo, disse. O chão tremeu com o trovão. Ele não é seu inimigo, gritou Ricardo, mas Sofia já avançava. O vento empurrava as portas, o som da chuva se misturava a respirações cortadas.
A verdade e a raiva finalmente se encontraram, e nada mais seria contido. O som do disparo veio antes do grito. Sofia se virou. Ricardo caía, a mão ainda estendida. O homem do casaco olhou chocado. Sem querer o que fez. O vento parou por um instante. Ricardo! Gritou Sofia, correndo até ele. O sangue se misturava à lama. Eu só queria ajudar, sussurrou. O olhar dele apagou como uma vela. Sora apareceu, molhado, chorando baixinho. Sofia o abraçou, o corpo tremendo. O mundo girava devagar, o som do trovão distante. Ela entendeu o preço da verdade, sempre alguém paga. E agora, o silêncio se tornava mais barulhento que qualquer tempestade. Sofia se levantou devagar, os olhos fixos no homem do casaco. Você acabou com tudo, disse, a voz quase um sussurro. Eu não escolhi, respondeu ele. Todos têm escolha. A chuva batia forte, apagando pegadas, limpando mentiras. Thor latiu, protegendo-a. O homem ergueu o braço, hesitou. Sofia correu, o empurrou contra a parede. Olha para ele! Gritou. Sora encarava, tremendo, mas firme. Por um segundo, o homem viu o reflexo do passado. O menino da foto! O tempo parou. Ele deixou cair a arma. Sofia respirou fundo, o rosto entre lágrimas e chuva. A luz do relâmpago dividiu o céu em 2 pontos. O amanhecer chegou devagar, tímido, sobre o abrigo destruído. A chuva parou, mas o chão ainda tremia com lembranças. Sofia caminhou até o portão, Sora ao lado. Ricardo não estava mais ali, mas sua voz parecia flutuar no vento. Protege o que sobrou, dizia em sua memória. Ela olhou para o horizonte, o sol rompendo as nuvens. O abrigo não seria mais prisão, seria refúgio. Só encostou o focinho em sua mão. Estamos vivos, murmurou. E nesse toque o mundo, por um breve momento, pareceu em paz. O som da chuva distante virou apenas lembrança. O fim e o começo. O silêncio era absoluto. O abrigo, agora em ruínas, respirava como um corpo cansado. O cheiro de terra molhada misturava-se ao do metal e da lembrança. Disse. Sofia sentou-se perto do portão, observando o sol rasgar as nuvens. Sor deitou, ao lado, o peito subindo devagar. Nenhum som, além do vento, atravessando as grades tortas. As poças refletiam o céu limpo, como se o mundo tentasse recomeçar. Acabou, sussurrou. Mas a palavra não trouxe paz, apenas o peso do que ficou para trás. A guerra terminou, mas o vazio ainda estava ali, firme, respirando com ela. As horas passavam lentas. Sofia limpava o chão como se pudesse apagar o passado com as mãos. Cada mancha, cada marca trazia um rosto, uma voz. Ricardo, o homem do casaco, todos os que se foram. Eu também falhei, pensou. A lembrança do disparo voltava em flashes. O som, o olhar, o silêncio depois. Sor se aproximou, encostando a cabeça em seu colo. O toque trouxe calor. A culpa ainda morava nela, mas já não queimava. Agora, era cicatriz. A vida continua, murmurou. E pela primeira vez, acreditou nessas palavras simples. O crepúsculo chegou com vento suave. Sofia olhou para a estrada vazia e o imaginou ali, sorrindo como antes. A voz de Ricardo ecoou, suave, em sua memória. Cada vida salva é uma luz. Sofia. Ela fechou os olhos, deixando as lágrimas correrem sem resistência. A lembrança era clara, ele limpando as jaulas, rindo dos latidos, falando com esperança. O tempo pareceu parar. Obrigada, disse ao vento.
Sora ergueu a cabeça, como se também o ouvisse. O céu se pintava de laranja e cinza, e no ar havia paz e saudade misturadas. Um adeus que doía e curava ao mesmo tempo. No fim da tarde, Sofia encontrou uma carta antiga entre os arquivos. Era de Dona Marta. A tinta estava gasta, mas as palavras ainda vivas. Não podemos mudar o passado, mas podemos cuidar do que sobra dele. A voz dela parecia sussurrar pelas paredes. Sofia leu cada linha devagar, como quem ouve uma oração. Cuidar do que sobra, repetiu. Lá fora, Sor brincava com uma folha seca. O sol se punha com doçura. O abrigo não era mais um lugar de dor, mas de lembrança. E naquele instante, Sofia sorriu pela primeira vez em muito tempo. Um sorriso cansado, mas verdadeiro. A manhã seguinte trouxe o cheiro de esperança. Sofia abriu o portão e deixou o vento entrar. Pronto para ir? Perguntou, olhando para Sor. Ele abanou o rabo, como quem entende mais do que palavras. O abrigo, agora limpo e silencioso, parecia outro lugar. Ela pendurou na parede a coleira antiga, agora símbolo de promessa. Por vocês, por ele. Sussurrou. O sol iluminou o chão, desenhando um caminho claro. Sofia caminhou com Thor até a estrada. Não sabiam para onde iam, mas sabiam o porquê. E naquele passo firme, o passado encontrou descanso. E o futuro, um nome. Amanhã nasceu sem pressa. O vento moveu as folhas e o abrigo respirou em paz. Sofia observava o horizonte, o corpo imóvel, o olhar leve. Sora dormia aos seus pés, tranquilo, sonhando com algo que só os animais lembram. As paredes rachadas guardavam ecos de vozes, risadas e promessas. O som distante de um pássaro cortou o ar. Pela primeira vez, o silêncio não doía. Ele estaria orgulhoso, pensou, lembrando Ricardo. O sol subia devagar, dourando as sombras. Ela sorriu, pequena e triste. E a pergunta ficou no ar. Silenciosa, valeu a pena? Sofia colocou a mochila nas costas e fechou o portão devagar. Sora seguiu, leve, com o rabo balançando. O chão ainda úmido refletia o céu claro. Hora de seguir, disse com voz calma. Cada passo na estrada soava como batida de coração. O abrigo ficou para trás, pequeno, quase um sonho. O vento trouxe cheiro de mato e lembrança. Ela respirou fundo, sentindo o ar limpo de culpa. Vamos começar de novo, sussurrou. Sor latiu, curto, como resposta. E assim, entre o passado e o que viria, 2 sobreviventes caminharam rumo à luz, deixando a dor virar memória. Ao entardecer, Sofia encontrou um gravador antigo entre as coisas de Ricardo. Apertou o play com dedos trêmulos. A voz dele soou suave, cansada, viva. Se estiver ouvindo, é porque sobrevivemos de algum jeito. Lembra, cuidar não é salvar, é continuar. As palavras ecoaram dentro dela como oração. O sol se escondia atrás das montanhas, e o som do vento parecia responder. Eu continuo, disse em voz baixa. Sor deitou perto, ouvindo o silêncio. Cada som, cada respiração, era despedida e promessa. E a fita parou, deixando no ar apenas o som do mundo respirando outra vez. Dias depois, Sofia chegou a uma pequena vila. Crianças brincavam com cães na praça. O som das risadas encheu o ar de vida. Um homem se aproximou. Você veio de longe? Perguntou. Ela acenou. Vim procurar um lugar para recomeçar. Mostrou uma coleira antiga. Posso ajudar a cuidar deles. O homem sorriu e abriu o portão do canil. O cheiro de ração e esperança preencheu o ar. Sora entrou primeiro, explorando o novo lar.
Sofia observou, o coração leve. O mundo se movia de novo. E, no meio da rotina simples, havia redenção silenciosa. No fim do dia, o sol descia lento, tingindo o mundo de ouro e silêncio. Sofia sentou-se sob uma árvore, observando Thor correr livre. O tempo parecia parar. Cada respiração trazia paz. Paz. Tudo bem, disse sorrindo. Thor voltou, encostou o focinho em sua mão e olhou para o horizonte. O vento soprou leve, como se o mundo dissesse adeus em voz baixa. Ela fechou os olhos. O latido de Thor ecoou uma última vez, não de medo, mas de vida. E quando o silêncio voltou, parecia eterno. A verdade era simples: o amor nunca precisou de dono, precisou de dono.